Fala meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. Se você já é inscrito, deixa aquele like. Se não é, se inscreve no canal. Hoje a gente vai revisar nosso time principal. Sim, o Palmeiras entrou na competição agora, né? Tá no Cartola. E não dá pra gente ignorar esse fato, né? Vamos ter que fazer alguns ajustes e algumas mudanças no time principal. Bora lá pro vídeo? Pessoal, nosso time principal, né? Conforme nosso último vídeo tinha ficado assim. Já pintou algumas dúvidas como o Gabigol, né? E o Arrascaeta que está fora provavelmente vai dar lugar para o Diego, ok? Então a gente vai fazer algumas modificações porque a gente não pode deixar de fora agora um ou outro jogador do Palmeiras. Ah, Fabiano, mas está muito caro. Sim, são jogadores que estão caros, com certeza vão ter que pontuar muito para valorizar, mas vale a pena o risco em alguns jogadores, tá? Com alguma cautela, um, dois, no máximo três jogadores ali do Palmeiras, mas vale a pena. O Palmeiras, afinal, é o líder do campeonato, tem 90% de aproveitamento, está invicto a 28 jogos do Campeonato Brasileiro, ou seja, não perde desde o final da primeira rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, certo? Está com um desempenho sensacional, está 928 minutos sem tomar gol, né? Não dá para você ignorar fatos como esse. Os jogadores estão com preço um pouco elevado? Estão. Mas mesmo assim vale o risco, porque a grande maioria desses jogadores irá pontuar bem, tá? Você pode até perder uma ou outra cartoleta, mas com certeza vai compensar na pontuação. Vamos lá então fazer as alterações, tá? A gente vai tirar o Gabigol, né? Porque é dúvida. E vamos tirar o Arrascaeta também, certo? Vamos tirar o Gilberto. Não que o Gilberto não seja uma boa opção, é uma excelente opção. Tá? Só que aqui no lugar do Gilberto, para a gente conseguir fazer o time que eu penso, tá? A gente vai ter que colocar um jogador do Bahia, né? Para seguir a mesma linha de raciocínio. Só que um jogador do Bahia um pouco mais acessível, tá? É o Arthur. E vale tanto a pena quanto o Gilberto, ou talvez até mais, tá? Porque o Arthur tem a bola parada, bate escanteio no time do Bahia, enfim. E esse Campeonato Brasileiro tem mais gols do que o Gilberto, já tem 2, tá ok? Ali na frente, devido à indefinição do Gabigol, a gente vai optar pelo Bruno Henrique, seguindo a mesma linha de raciocínio e colocando um atacante do Flamengo, tá? E o Bruno Henrique com certeza tá numa fase melhor do que a do Gabigol, tá? É um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro e é um jogador com muito mais mobilidade, com muito mais recurso, certo? Tá valorizado, tá? Pode desvalorizar, pode, mas a chance dele pontuar melhor que o Gabigol, tá? É maior, certo? Aqui, como sobrou pra gente só 9,64 cartoletas, a gente vai fazer algumas alterações, certo? A gente vai tirar o Edinho do Fortaleza mesmo, porque o Edinho já tá no nosso time bons e baratos, ok? Vamos botar aqui outro jogador do Flamengo, seguindo a mesma linha de raciocínio. A gente vai botar o Cuejá, certo? Assim como o Bruno Henrique tá valorizado, precisa pontuar bem, mas o Cuejá ele rouba 3, 4, 5 bolas por jogo, tá? E com certeza consegue geralmente uma pontuação mediana entre 4, 5, 6 pontos ali, tá? Então vale a pena sim, mesmo porque o confronto favorece o Flamengo, jogador de meio de campo contra o Atlético Paranaense. Aqui atrás a gente vai ter que fazer algumas alterações, tá? Para acabar readequando a equipe, certo? Vamos tirar o Dedé, mesmo porque o Dedé é o mais escalado, vamos fugir dos mais escalados, certo? Vamos tirar o Danilo Avelar. Não que o Dedé e o Danilo Avelar não sejam boas opções, não, são muito boas opções, certo? Danilo Avelar tem a bola aérea, é um clássico, vai ser um jogo intrucado, tem tudo para ser um 0 a 0, né? O Dedé é o melhor jogador até então do Cartola. Apesar que a zaga do Cruzeiro tá tomando gol a todo jogo, mas ele consegue recuperar, às vezes num gol, né? Ou então em roubada de bola, tá roubando mais bola do que o ano passado. Vale a pena sim, mas a gente tem que fazer essas readequações e tirar alguns jogadores. Vamos tirar também o Mano Menezes, que na minha opinião é o melhor técnico, mas a gente precisa colocar um técnico mais barato para conseguir ter as cartoletas para escalar o time, né? Competitivo, com potencial para pontuação que eu tô querendo fazer, tá? A gente vai botar o Marcelo Cabo, técnico do CSA. E pode ir bem nessa rodada, tá? Jogando em casa, de repente consegue a primeira vitória contra a equipe do Goiás. Vamos colocar aqui na defesa um jogador mais barato, mas que tem chance de sair com o SG, certo? Que é o Ricardo. Fez uma boa pontuação, uma ruim, mas como a gente tá precisando também balancear o time em termos de valorização, a gente vai botar o Ricardo, porque ele foi mal na última rodada, tem chance de valorizar, principalmente se conseguir sair com o SG, certo? Botamos o Ricardo. E agora a gente vai fazer as duas depois dessas readequações, a gente vai fazer as duas alterações colocando os jogadores do Palmeiras, tá? Eu acredito que serão importantes nessa rodada e valem a pena. O primeiro deles, tá? Na lateral. E pelo preço, vai ser o Marcos Rocha, tá?
Quem joga Cartola sabe que o Marcos Rocha é um excelente jogador para Cartola, certo? Rouba muita bola, sempre está entre os maiores ladrões de bola do Campeonato Brasileiro. Já mitava já na época do Atlético Mineiro, foi pro Palmeiras, continuou mitando. O Palmeiras tem uma defesa muito sólida, certo? Então vale muito a pena colocar o Marcos Rocha, porque a chance de pontuar é grande. É claro que o Marcos Rocha está custando 12 cartoletas, provavelmente vai ter que fazer uma pontuação aí entre 6, 7, 8 pontos para cima para começar a valorizar, mas acredite que tenha condições de fazer essa pontuação contra o Botafogo, mesmo sendo fora de casa, porque o Palmeiras, como eu falei anteriormente, é líder da competição, você não pode ignorar os números do Palmeiras. O Palmeiras tem quase 90% de aproveitamento, só empatou um jogo contra o CSA, isso porque utilizou o time reserva, tá? Nosso outro meio de campo aqui vai ser do Palmeiras, tá? Vamos buscar um jogador mais acessível para não correr muito risco de desvalorização, mesmo porque ele vem numa fase muito boa, tá? Vem fazendo gols pelo Palmeiras, é um jogador bom na bola parada, ou seja, vale muito a pena escalar ele nessa rodada, tá? Nos sobrou 11,64 cartoletas, e para a gente conseguir fazer o time que realmente eu quero, a gente vai tirar o Fred. Tem chance do Fred fazer gol? Tem. Mas o Fred anda muito mal, certo? Seria mais uma aposta mesmo, até mesmo do ponto de vista de valorização. E com isso, a gente vai colocar um jogador que tem uma média melhor, certo? Um jogador bom para Cartola. Um jogador que está numa fase espetacular, já desde o ano passado, certo? Que é o Everton Cebolinha. E com isso eu acredito que o nosso time ficou muito mais competitivo, tá? Do que aquele outro time do primeiro vídeo, certo? A gente vai colocar como capitão o Everton Cebolinha, tá? Bruno Henrique é uma excelente opção, certo? Mas o Bruno Henrique não tem pontuações tão constantes quanto o Everton, tá? O Everton geralmente ele mantém já a média, ele consegue fazer pontuações mais constantes e altas. Já o Bruno Henrique não, o Bruno Henrique às vezes faz pontuações mais baixas, mas também quando pontua bem, pontua mais alto que o Cebolinha. Mas a gente não quer correr esse risco, então vai ficar assim o nosso time, tá? A gente alterou bastante, mas devido à entrada dos jogadores do Palmeiras, vocês têm que convir comigo. E não dá para ignorar o fato que é o líder do campeonato, está com 90% de aproveitamento, invicto a 28 partidas, tem tomado gol 928 gols, 928 minutos. Então tem tudo para o Palmeiras ir muito bem, mesmo jogando fora de casa, conseguir uma vitória contra o Botafogo. Pode dar uma zica? Pode, tá dando tanta zica aí nesse Cartola, né? Nesse Campeonato Brasileiro, mas eu acredito que vale o risco, mesmo porque o nosso time, da maneira como ficou aqui, eu acredito que está mais competitivo, certo? Do que o time anterior. Claro que a gente aumentou o risco da perda de cartoleta, mas tá valendo, certo? Então nosso time principal ficou assim para a sexta rodada, certo? Nosso ataque ficou com o Everton Cebolinha, do Grêmio, o Bruno Henrique do Flamengo, o Arthur do Bahia, tá? No meio de campo a gente vai com dois ladrões de bola natos, o Cuéllar do Flamengo e o Ralf do Corinthians, certo? E o Gustavo Scarpa do Palmeiras. Pensando ali numa assistência, num gol, né? Nas laterais a gente vai com o Pedro Rocha e o Egídio, certo? Dois laterais muito bons, tanto defensivamente para roubada de bola, como ofensivamente para assistência. Inclusive o Marcos Rocha já tem até gol no campeonato, tá? Na zaga a gente vai com o Jeromel, uma segurança, porque mesmo sem SG, o Jeromel geralmente pontua bem, fica na faixa de 5, 6, 7 pontos, tá? E daí a gente teve que readequar o time, tá? E acabamos colocando o Ricardo do Avaí, que tá desvalorizado, pode valorizar bem e tem sim chance de SG contra o Ceará jogando em casa. O Diego Alves, que tá bem desvalorizado, vai enfrentar o Atlético Paranaense em casa, né? Então tem tudo para valorizar. E o Marcelo Cabo, né, que seria o técnico mais barato. Mas não se iludam, tá? O CSA não é um time tão fraco assim. Eu acredito que uma hora o CSA vai ter que ganhar dentro de casa, tá? E ele tem um confronto contra o Goiás. Esse confronto pode favorecer essa primeira vitória, certo? Então nosso time principal ficou assim. Pessoal, é isso então. Time principal revisado, certo? Eu sei que a gente está correndo um certo risco ali em termos de cartoleta, mas eu acho que o risco vale a pena porque eu demonstrei no vídeo para vocês que o Palmeiras realmente está com um desempenho espetacular e tem tudo para ganhar do Botafogo, tá? Sempre escalando com uma certa parcimônia ali, né? Porque a valorização vai ser diferente para esses jogadores dessa rodada. Provavelmente a grande maioria vai ter que fazer entre 60 e 70 pontos, talvez até mais do que o seu valor, certo? Para começar a valorizar. Mas no mais, gente, eu acredito que o time ficou com potencial para pontuar melhor do que o anterior, com um certo risco de cartoletas, mas eu acredito que vale a pena. No mais, gente, se gostou, deixa aquele like, tá? Se não é inscrito no canal, se inscreve, você vai receber vídeo toda semana, tá? Vai valer a pena, a gente vai acabar lhe ajudando aí no seu Cartola, nas suas ligas privadas. No mais, gente, um beijo no coração, fui!